Eu sou Lara Crivellaro, diretora acadêmica do Instituto EducBank, e é um prazer estar aqui para mais um episódio do podcast Pode Falar Gestor. Este é um espaço onde discutimos tendências, assuntos em geral que estão em alta, oportunidades e desafios relacionados à educação, conectando gestores e educadores do Brasil e do mundo. E no episódio de hoje vamos explorar um tema que está muito em alta e que estava como principal tema da BET UK, na BET Londres, esse ano, em 2025, em janeiro, que é a inteligência artificial. Esse é um tema que, durante o ano todo, com toda certeza, como educadores, vamos discutir, vamos debater e temos muito a aprender. Como a inteligência artificial pode ser usada para a gestão de uma escola ou para sala de aula? E eu tenho aqui um convidado muito especial que vai discutir esse tema conosco hoje. É o Jorge Stein, que é CEO da Pedagogia. Obrigado, Jorge, por estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo e falando ainda mais de um tema que eu sei que você é um dos grandes especialistas para discutir, que é a inteligência artificial nas escolas. Eu que agradeço, Lara. É um prazer estar aqui com você nesse podcast Pode Falar Gestor. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade. E é importante estar aqui justamente para falar por esse tema, porque é um tema desafiador, né? Então, eu acho que você faz um trabalho ótimo de divulgar os desafios, oportunidades, as tendências, e é um enorme prazer ter esse espaço para conversar com você e com vocês que estão assistindo a gente. Obrigada, Jorge. Bom, já não é mais novidade que a inteligência artificial tem ocupado um espaço bastante significativo no debate, dentro e fora da escola, né? Eu quero começar perguntando para você, para a gente aquecer um pouquinho, qual é o maior potencial que a IA tem para ajudar um gestor escolar? Como que você imagina que ela possa ser usada como uma ferramenta dentro da escola, na gestão dessa escola? Pergunta importante, mas eu acho que eu vou dar um passinho atrás antes de responder essa pergunta, porque é muito inédito tudo que está acontecendo com a IA generativa nas escolas, né? E eu diria 3 fatores de ineditismo de uma nova tecnologia chegando na escola. Primeiro, é uma tecnologia muito poderosa, né? É o que se diz de uma tecnologia de propósito geral, que nem a eletricidade foi. Ela muda a maneira como a gente se relaciona com a sociedade, né? E principalmente na escola, ela muda a maneira como nós nos relacionamos com o conhecimento. O segundo fator de ineditismo é que nunca antes uma tecnologia chegou tão fortemente de dentro da escola para fora. Não foi a escola que trouxe. Tem pesquisas que falam que são primeiro os alunos, os professores e depois as escolas e faculdades estão institucionalizando isso. E a terceira é que tem potencial de gerar conhecimento, né? E isso faz com que seja na escola um desafio muito grande lidar com esse potencial de, por um lado, a escola ter a chance de gerar conhecimento, de gerar materiais, de gerar atividades, mas por outro lado ela tem que lidar com a demanda que surge de alunos e professores usando com a melhor das intenções uma ferramenta poderosa para realizar tarefas, avaliações, materiais didáticos, etc., que pode ou não estar alinhado com o objetivo da escola. E aí Isso que da percepção na própria escola. muda. Então, eu acho que, voltando à sua pergunta, separando um pouco o que é possível fazer, né? O potencial é a escola reconhecer o seu papel como escola de importância enorme no desenvolvimento da vida de uma criança, de uma criança e de um jovem, com materiais que trazem qualidade, com atividades do corpo docente, que já existe, que já está funcionando na escola, falando numa escola que já existe, e utilizar essa tecnologia poderosa para alavancar isso. O grande risco, falar do risco, depois eu vou falar do potencial, esqueci, é a escola tentar substituir algumas coisas insubstituíveis, né? Que é a relação humana do professor, que é a relação do professor com o aluno, que é o lidar com o humano que existe no aluno. Educação é uma relação humana, né? Por outro lado, o grande potencial é do lado administrativo. Como é que ela pode usar para melhorar processos administrativos, guardados os cuidados éticos e legais que você tem que ter? Então, a inteligência artificial, aplicativos específicos, etc., podem sim ajudar desde uma comunicação para a família, um processo interno da escola, a gestão
do dia a dia, uma programação de atividades, ideia de atividades, quanto planejamento de aula. Mas isso tem que ser feito com cuidado, né? E tem um outro lado que pode ajudar muito, que é mais arriscado, que é todo o processo pedagógico. Como eu pego a potência de um professor como um mediador humano e agrego a isso a potencialidade de uma inteligência artificial generativa para fazer o professor ser esse elo final entre o aprendizagem junto com os alunos, mas ele tem um suporte de ferramental, de técnicas, de procedimentos que usam de maneira responsável a inteligência artificial generativa. Incrível, né? Você falou aqui várias coisas, vários assuntos e várias temáticas que estão ligadas à inteligência artificial generativa dentro da escola. Mas a gente também tem uma novidade, né, Jorge? E eu acho que é muito legal a gente poder apresentar aqui para os nossos ouvintes ou o pessoal que nos acompanha no Pode Falar Gestor, que esse ano o EducBank, como todos os anos, a gente tem aqui os nossos livros, que são, em geral, lançados na BET. O ano passado nós tivemos a transformação da escola e a questão do tempo integral, que era um debate bastante importante. Temos também as transformações da escola no cenário educacional brasileiro, que é o do ano anterior ainda. E para esse ano na BET, o EducBank está lançando um livro que vai tratar exatamente sobre inteligência artificial, no qual nós dois organizamos. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Primeiro, um prazer enorme estar nesse livro junto com você, Lara, com a sua experiência, com o seu olhar para a educação. E segundo, eu acho que a nossa escolha foi bem no sentido de colocar o chapéu de um gestor escolar e pensar quais podem ser os desafios do gestor escolar, mas com uma perspectiva de que nem você nem eu somos donos da verdade, né? Então, essa ideia de convidar aí 10, 11, não, 10 pessoas, 9 ou 10 pessoas, 11 capítulos e nós temos um, né? Então são 9 pessoas, 9 outros autores, para trazer perspectivas diferentes. Chegar artigos que tem mais de um autor. É verdade. Trazer uma perspectiva diferente para o que um gestor escolar deve se preocupar para essa realidade que eu falei, que a inteligência artificial generativa já está na mão dos alunos. E diferentes aspectos e pontos de vista. Perfeito, né? As perspectivas, a gente até teve alguns diálogos em relação a isso, como é que a gente ia lidar com as diferentes perspectivas, e acabou ficando que o livro traz essas diferentes perspectivas, e o próprio título traz isso, né? Que é a escola com inteligência artificial generativa, uma jornada transformadora para um futuro que já chegou, né? Então esse futuro já está na escola. Então a opção do livro foi nesse sentido de ninguém é dono da verdade, mas vamos trazer perspectivas de pesquisadores e pesquisadoras, praticantes, empreendedores, mantenedores, professores, olhando para esse tema, como lidar com a inteligência artificial generativa na escola. E uma coisa que talvez você se interesse, quem está vendo esse podcast, é que os capítulos foram organizados, logo na introdução a gente colocou isso, como perguntas interessantes a serem respondidas, né? E aí, por exemplo, algumas das perguntas, né? Como é que eu lido na escola com os desafios que já existia na escola antes da inteligência artificial generativa, considerando que agora eu tenho a inteligência artificial generativa? Outra pergunta importante que tem um capítulo é como é que eu consigo fazer a aprendizagem mais significativa com a inteligência artificial generativa? Mais um, esse você conhece bem, né? Como é que a gente prepara cidadãos globais, considerando uma educação internacional com inteligência artificial generativa? Como é que eu preparo professores para ser um mediador humano aumentado pela inteligência artificial generativa? Então, são perguntas que a gente tem respondidas no livro, mas sob diferentes perspectivas, em capítulos diferentes, com autores diferentes. Então, acho que a riqueza do livro, e depois quando a gente lê o livro e a obra completa, né, eu fiquei bem feliz com essa colcha de retalhos no bom sentido que a gente compôs. Colcha de retalhos não, vou até mudar. Esse caleidoscópio. Exatamente. Que a gente montou com perspectivas, cores e formatos diferentes para você, gestor, ter um olhar mais amplo, um repertório mais refinado para tomar as decisões importantes que você tem que tomar no dia a dia. E não é, na verdade, um manual, porque nós estamos falando de algo que está mudando o tempo inteiro. É muito mais uma provocação, né? Um livro onde nós trazemos temas para serem refletidos, discutidos e
será lançado durante a BET em abril esse ano, durante os 4 dias de evento. Haverá uma oficina, um workshop específico para o lançamento desse livro. Mas se você que está nos assistindo tiver interesse em ter uma prévia desse livro, preencha aí os dados no link que está logo abaixo, para que você receba uma prévia desse livro e possa acompanhar com a gente um pouco do que está por vir, né? Nós tivemos o cuidado de criar uma sinopse, né? Um trabalho de quase que um e-book, né? Com um pouco do que é o resumo do livro maior, e as pessoas vão poder, clicando no link que está aqui abaixo, deixar seus dados e receber esse PDF para ter uma ideia do que vem por aí. E eu acho que vai ser muito interessante esse lançamento todo, né? Com certeza. A gente está prevendo, assim como a BET tem a proposta de ser inovadora, ela está propondo novos formatos, e a gente vai fazer um lançamento do livro com um novo formato, onde você, além de ter o livro, vai receber o livro físico, você vai ter a chance muito rara de conversar com os autores a respeito do livro. Todos os autores, não só nós organizadores, mas todos os autores estarão, de cada capítulo estarão conosco lá. Então vai ser uma oportunidade também, com essa ideia de que ninguém é dono da verdade. Eu acho que isso eu falo por mim mesmo, acho que você também, né? De uma coisa na nossa cabeça quando a gente escreveu o livro, aquele capítulo. Uhum. Já passou tanta água embaixo dessa ponte, Pois já fizemos tanta coisa pessoalmente, a inteligência artificial generativa já mudou tanto, as escolas. Então, quando você olha um livro, isso a gente fala no começo do livro, né? A ideia não é que seja uma verdade mantida ao longo do tempo, mas é um marco com diferentes perspectivas. E aí na BET a gente vai fazer um evento, e talvez a gente faça mais em outros lugares, onde a gente consiga trazer vida para o livro conversando com os autores. Então isso também vai ser muito legal. E o mais interessante é que a gente está discutindo tendências, né? E isso é muito dinâmico. Uhum. Então, dentro dessas tendências todas, para a gente seguir aqui com o nosso tema, né? Com o nosso podcast, como é que você vê a questão da leitura de dados que a inteligência artificial pode trazer para um gestor de uma escola tomar decisões, né? Se antecipar a crises ou a surfar em algumas boas ondas, dependendo dos dados. Como é que você percebe isso, Jorge? Eu acho que eu vou dividir a resposta em dois, né? Com inteligência artificial e a inteligência artificial generativa. A inteligência artificial, onde você não obrigatoriamente está com generativa, gerando conteúdo, ela já tem ferramentas muito poderosas de análise de dados, de painéis de tomada de decisão, dashboards, que podem ajudar muito o gestor, né? Então existem aplicativos, existem ferramentas, no próprio Excel, né, um gestor que se prepara, ou que ele já pode fazer uma análise, que é fundamental na escola ter hoje em dia. Falar de uma escola preparada para o futuro, que toma decisões sem estar baseada em dados, não faz sentido hoje em dia. Com a inteligência artificial generativa, isso tem um potencial ainda maior. Conseguir gerar um aplicativo que vai gerar análises bem mais estruturadas das tomadas de decisão, mas com um risco muito grande, que eu já caí na armadilha. O que é? Hoje em dia é muito fácil você pegar um documento, jogar num aplicativo, no ChatGPT, no Gemini, no Copilot, seja quem for, e pedir para fazer uma análise. Obrigatoriamente nós temos que considerar que essa análise está errada. Porque os dados, a inteligência artificial, ela não está comprometida com o conteúdo. Ela está comprometida em te dar uma resposta dentro de uma faixa estatisticamente confiável, conforme os parâmetros dela. Então, é muito arriscado para um gestor ou para uma equipe de uma escola pegar um aplicativo qualquer, jogar dados da escola e fazer uma análise baseada nesse aplicativo por dois motivos principais. O primeiro, a confiança de dados e como esse aplicativo de inteligência artificial generativa lida com os dados da sua escola, com os dados dos alunos e tudo que você vai colocar para ser analisado. Então, eu estou trabalhando com diretrizes, com escolas, para definir diretrizes, e a primeira diretriz, enquanto a gente não definir com mais fineza os detalhes, não se faz análise nenhuma de dados que tenha dados comprometedores, seja do aluno, seja dados financeiros, dentro da escola. Uma vez que você joga nela... Você não sabe, e alguns aplicativos garantem ou prometem uma certa segurança,
mas que se você for até a segunda linha, o próximo parágrafo, isso não é bem assim. Então, antes de definir com detalhe, a escola tem que tomar esse cuidado. E o outro cuidado é, uma vez que você tem segurança nos dados, as análises não são garantidas. A gente não pode achar que um aplicativo vai fazer uma análise de dados melhor do que um bom educador, conhecedor do assunto, conhecedor da escola, que sabe que aqueles dados eventualmente têm algumas particularidades, porque ou aquele aluno, ou aquela família, ou aquela situação, ou aquele professor tem uma particularidade que não é parametrizável, que o algoritmo não enxerga. Então, é um potencial muito grande, mas as escolas têm que tomar dois cuidados principais. Primeiro, cuidar dos dados, o que e como eu vou colocar na minha plataforma, no meu aplicativo, para ser considerado, para ser analisado, e depois cuidar das análises, né? A responsabilidade final é do gestor escolar, é do profissional, é do educador que está, entre aspas, assinando embaixo. O potencial é muito grande, mas é importante fazer isso com responsabilidade. Você toca num ponto aí que eu acho que é muito importante, e essa semana eu estava lendo um artigo que me fez refletir muito sobre isso. Bom, a questão da ética é um tema absolutamente importante quando a gente fala em inteligência artificial. Mas você tocou num ponto que é, de repente, você colocar dados sensíveis dos seus alunos, das famílias, numa IA generativa que está aprendendo o tempo todo e que pode entender esses dados e, de repente, sem que você se dê conta, esses dados serem usados de uma outra forma. Mas eu vi uma crítica em que a Meta baixou muitos livros, não sei quantos bits de informações de livros com os seus devidos autores para poder treinar a inteligência artificial generativa dela. E a discussão que se faz é, poxa, os alunos a gente ensina o tempo todo a citar a fonte, né? E é plágio, né? Agora, a IA generativa, sem pagar nada, nenhum centavo de direitos autorais, recebeu tudo isso, todas essas informações, e é uma questão agora de o que a gente faz com tudo isso, né? Como ficam os direitos autorais, como fica o intelectual que escreveu ou que passou aquela informação, e é um debate, sem dúvida, bastante interessante aí que a gente vai ter que ver pela frente, muito próximo, isso está acontecendo. Bom que você trouxe isso, Lara. Eu, como pai, como educador e como profissional que está lidando com inteligência artificial generativa da educação, eu condeno veementemente esse ato. Está se provando que a liderança da empresa tinha conhecimento disso, né, que foi aprovado, e pensando em como é que a gente vai desenvolver as crianças, os cidadãos que a gente quer que sejam éticos, preparados para um mundo que a gente sabe que tem uma série de riscos, que desinformação, pirataria e atitudes não éticas são condenáveis. Eu acho que eu, particularmente, não é uma recomendação que eu faço para todo mundo, não vou usar mais inteligência artificial generativa e da Meta, e declaro isso sempre. Né? Eu acho condenável uma escola não declarar isso e não se posicionar também, falar, olha, isso aconteceu. Eu acho que tem que servir como exemplo de pensamento crítico, de letramento midiático, né? Que a gente use esse, não vou nem falar deslize, essa má intenção da Meta para educar para isso. Falar, é o que a gente não quer. Então, primeiro eu condeno a minha atitude profissional. Eu condeno, sou vocal em relação a isso e não uso. Como é que a gente pode ter certeza que outros não agiram de forma muito semelhante? Infelizmente, a resposta é muito difícil ter certeza. A gente teve também, algumas semanas atrás, toda a discussão do DeepSeek, que é um concorrente chinês do ChatGPT e de outros, com algumas vantagens, que é código aberto, isso é fato, outras que são declaradas, mas não são muito comprovadas, que ele custou cerca de 10, de 100 para 6, né? Ele custou mais de 15 vezes menos, né? E é muito barato e é extremamente criativo para fazer coisas, algumas melhores e outras muito parecidas com o que o ChatGPT faz, né? Então, a gente não tem certeza de tudo isso. A gente sabe que ele é open source, né, código aberto que você pode usar, mas a gente não sabe se até que ponto ele é open source e o que ele coleta de informação. Todas as informações que falam de investimento, custos, etc., elas vêm de fontes muito restritas
chinês. Então, se você é daqueles que desconfia um pouco da transparência do que pode vir de um produto tecnológico da China, basta desconfiar. Você vai desconfiar um pouco também do DeepSeek. Não estou falando que ele é condenável ou não. Então, respondendo a tua pergunta, a gente tem que minimizar o risco ao escolher uma ferramenta de inteligência artificial generativa e fazer opções conscientes, sabendo do que vai acontecer. No DeepSeek, por exemplo, eu não estou usando e colocando nenhum dado que possa... Estou testando para ponto de vista, para perspectiva profissional e para poder falar e colocar em alguns projetos, mas eu estou usando também com esse diálogo que eu estou tendo com você, com muito cuidado. Não dá para ter certeza de nada. Está realmente em um momento em que não dá para ter certeza de nada, nem de um lado, nem de outro lado, e isso aí está na nossa vida. Tá? Inevitavelmente, já está nas nossas vidas e dentro das nossas escolas. Um gestor escolar, né, eu acho importante ter essa clareza do que é o conhecimento, tipo de decisões que tem que tomar, né, o relacionamento que tem com a comunidade escolar, então, como traz consciência, educação, comunicação para a comunidade escolar a respeito das escolhas que estão sendo feitas com IA generativa. É uma preocupação muito válida de um gestor escolar, de um entendedor, de como é que eu trago isso para a realidade da minha escola, porque já está aí, porque os alunos já estão usando, os professores também. Alguns professores usam muito, tem professores que ainda não usam, né? Por características normais do ser humano, de maturidade tecnológica, de predisposição a risco, de tempo. Então a escola tem que tomar algumas decisões a respeito de como considerar e como usar, né? Então é importante um gestor estar ouvindo aqui, está refletindo, né? Não tome isso também como verdade absoluta, mas tomar algumas decisões e comunicar e fazer isso ser parte do relacionamento dele com a comunidade escolar. Nem que seja, ainda estamos avaliando, já estamos fazendo passo A, B e C, mas estamos planejando e indo com cuidado nos passos D, E e F. Não há certeza nenhuma, né? E tudo tem que ser avaliado. As certezas de hoje podem amanhã já não ser verdadeira. E eu acho que o que não dá é para a gente não avaliá-la, né? Não dizer simplesmente não quero me envolver com esse tema porque isso não vai chegar na minha escola. Bobagem. Essa é uma certeza que você pode tirar da tua frente, porque ela já está dentro da tua escola. Então, eu acho que a gente precisa, esse debate ele é muito importante. Acho que a provocação toda do livro, ela vem exatamente pela inquietação, pelas não certezas que nós dois tivemos numa conversa, e surgiu a ideia do tema desse ano, então, do Instituto EducBank lançar o livro sobre o tema, já que todos os anos é tradição e a gente vem trabalhando um grande tema de educação. Então, Jorge, eu quero muito agradecer mais essa parceria nesse podcast, porque é sempre muito bom conversar com você, esse diálogo, esse bate-papo que nós temos é sempre muito enriquecedor. E eu quero convidar você que está nos assistindo, clique no link que está aqui embaixo e tenha uma prévia desse livro para você. Você vai receber um PDF com uma prévia do livro que vai ser lançado na Bet Brasil agora em abril. É um grande prazer, muito obrigado pela participação de todos vocês que estão nos assistindo, pelo Jorge que está aqui conosco. E fiquem atentos aos nossos próximos episódios. Estamos no Spotify, no YouTube, no Educador 21 e, por favor, aproveitem para compartilhar, curtir os nossos episódios, coloca um joinha aí nesse aqui em especial e nos acompanhe, porque todos os meses temos mais um tema muito interessante no Pode Falar Gestor. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Lara. Sempre um prazer, sempre aprendendo com você. Oh, yes, yes.